Coincidência ou não, os Simpsons vem prevendo muitos acontecimentos desde seus primórdios. Lançada em 1989, a série que acumula 31 temporadas e 684 episódios, até agora, não para de nos surpreender. E como você deve se lembrar, não são quaisquer previsões. Estamos falando de acontecimentos desde a presidência de Donald Trump até a pandemia do coronavírus. Mas o que está chamando a atenção do mundo nos últimos dias é o fato de a série da família amarela mais querida das telinhas ter previsto a criação da nota de R$200. Os Simpsons previu a nota de R$200 em episódio no Brasil. De acordo com um gráfico publicado pela revista Rolling Stones, a média de tempo entre as previsões dos Simpsons e seus reais acontecimentos levam em média 12 anos. Mas dessa vez, demorou apenas metade desse tempo. Foi no episódio chamado Você Precisa Viver Como um Árbitro, exibido em 2014, quando Homer Simpson se torna árbitro da Copa do Mundo no Brasil e recebe um suborno durante sua visita às terras tupiniquins. As cédulas de R$200 aparecem em um dos testes feitos para o pai da família e também em outros momentos. Bom, a gente sabe que não existem notas de R$200 no Código Monetário Brasileiro, mas essa é uma realidade que pretende mudar em breve, já que no dia 29 de julho de 2020, o Banco Central aprovou a criação da nota de R$200, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. A nova cédula que irá estampar o lobo-guará está prevista para entrar em circulação a partir do final de agosto. Calcula-se que sejam impressos 450 milhões de novas cédulas em 2020, o equivalente a 90 bilhões de reais. Só para lembrar, foi nesse mesmo episódio que os Simpsons previram a derrota do Brasil para a Alemanha. A fama das previsões da série sobre o futuro não são muita novidade, mas nem por isso deixam de impressionar os telespectadores. Na verdade, a sensação que fica é de que a vida é uma reprodução de Os Simpsons, só que fora de ordem cronológica. E para provar isso, vamos te mostrar mais algumas vezes em que isso aconteceu. FaceTime. Em 1995, absolutamente ninguém imaginava que seria capaz de conversar com alguém através de um telefone com foto. Bom, ninguém exceto os produtores de Os Simpsons. No episódio Casamento de Lisa, Marge e a filha conversam em vídeo através de um telefone, uma tecnologia bastante similar ao FaceTime e tantos outros aplicativos muito comuns hoje em dia. Nesse mesmo episódio também são apresentados personagens usando smartwatches e um arranha-céu fictício em Londres, que se parece muito com The Shard, que começou a ser construído apenas 14 anos depois, em 2009. Blink, o peixe de 3 olhos. Blink é uma das imagens mais icônicas do seriado. O peixe de 3 olhos foi encontrado pela primeira vez por Bert no episódio 2 carros em todas as garagens e 3 olhos em todos os peixes. Nele, é fortemente sugerido que a mutação de Blink aconteceu por causa da usina nuclear de Springfield. Mas como muitas das previsões de Os Simpsons não falham, mais uma vez a vida imitou a arte quando um peixe de 3 olhos foi encontrado em um reservatório na Argentina em 2011. E como não poderia ser diferente, o reservatório estava sendo alimentado com água de uma usina nuclear. A diferença aqui é que, ao contrário de Blink, o peixe real de 3 olhos não tem uma aparência nada fofa. Disney compra Fox. A empresa Walt Disney Company, sem dúvidas, é a empresa de entretenimento mais conhecida no mundo todo. Para manter seu reinado, nada como sair por aí comprando algumas outras empresas de sucesso. Atualmente, algumas das principais empresas que já fazem parte do universo Disney são Lucasfilm, Marvel Studios, Maker, The Muppets, ESPN, ABC Television Group e Fox. E foi no episódio When You Dash Up and Star que a série mostra como piada o logotipo da 20th Century Fox com as palavras uma divisão da Walt Disney Company. Dessa vez demorou um pouquinho mais que a média para a previsão acontecer, mas foram 20 anos depois de ser exibida pela série que a Walt Disney realmente é a empresa responsável por produzir os Simpsons. Simpsons e o futebol. O futebol é, sem dúvidas, um dos esportes mais populares e amados no mundo todo. E não seria diferente na série. Como vimos lá no início desse vídeo, a nota de R$200 foi prevista em um episódio que fala sobre a vinda da família para o Brasil durante a Copa de 2014 e a tentativa de suborno do patriarca que se tornou árbitro naquele momento. Mas essa não foi a única vez que a série previu situações relacionadas ao futebol. Para começar, o episódio de 2014 conseguiu prever
2 eventos mundiais. Primeiro, prevendo que a final da Copa do Mundo de 2014 teria Brasil e Alemanha se enfrentando. E ainda no mesmo episódio, o caso de corrupção da FIFA em 2015, inclusive mostrando o vice-presidente da fictícia Federação Mundial de Futebol sendo preso pelos federais. Final de Game of Thrones. A 29ª temporada de Os Simpsons começou com o episódio The Surf Sons, com uma ambientação completamente diferente daquela acostumada pelos telespectadores. Springfield, pelo menos por um episódio, foi repensada como uma distopia medieval. O episódio contou com a participação especial de Nikolaj Coster-Waldau, ator que interpretou Jaime Lannister na série original de Game of Thrones. Além disso, previu o clímax da série da HBO anos antes dele realmente acontecer. A história desse capítulo narra Homer soltando acidentalmente um dragão que começa a incendiar toda a cidade, basicamente um prenúncio da destruição do episódio The Bells da série Game of Thrones. Roy e Siegfried atacados por tigre. Na série existe uma dupla análoga a Siegfried e Roy, chamada Gunther e Ernest. Mesmo aparecendo poucas vezes ao longo da série, existe um episódio em que Gunther é atacado por seu tigre branco chamada Anastasia. Consideravelmente não muito tempo depois, Roy Horn foi atacado por Montecore, um tigre de verdade que participava de uma apresentação com a dupla na vida real. O Prêmio Nobel. Para quem não sabe, o Prêmio Nobel é um conjunto de 6 prêmios internacionais anuais concedidos em várias categorias para reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade. Em 2010, em Os Simpsons, o personagem amigo de Bart apostou em Bengt Holmstrom como vencedor do Prêmio Nobel de Economia daquele ano. Mas foi em 2016 que essa previsão se concretizou. 6 anos depois da série ter declarado Holmstrom como ganhador do prêmio, ele junto a Oliver Hurt foram realmente laureados por sua contribuição à teoria dos contratos, que analisa os comportamentos da contratação no mundo empresarial e seus diversos efeitos. A Partícula de Deus. Como podemos perceber, os Simpsons ultrapassam a categoria de mero entretenimento. Em um episódio, Homer teve um de seus breves momentos de extrema lucidez, e foi nesse momento que ele fez uma descoberta impressionante, 14 anos antes de os cientistas de verdade conseguirem fazer. Homer previu a massa da partícula elementar bóson de Higgs, também conhecida como a Partícula de Deus. Apesar dele ter errado por muito pouco, não deixa de ser uma previsão incrível que se realizou. Coronavírus e insetos gigantes. Quem esperava que 2020 fosse um ano de sucesso, com certeza não assistiu aos episódios de Os Simpsons de 1993. Em Margin Chains, os moradores de Springfield entram em pânico por causa de um novo vírus asiático, muito perigoso, chamado Osaka Flu. É quando uma multidão confronta o Dr. Hibbert para conseguir uma cura, e ele diz que só poderia oferecer um placebo, fazendo com que a população ficasse altamente enfurecida com ele. Para completar a previsão, a multidão derrubou um caminhão cheio de abelhas com picadas mortais, situação muito parecida com as vespas gigantes assassinas asiáticas, uma espécie invasora que chegou, agora em 2020, à América do Norte. Donald Trump, presidente. Provavelmente você se lembra desse episódio. Afinal, não faz muito tempo ele circulou bastante pelas redes. Em Bart to the Future, Lisa Simpson assume a presidência dos Estados Unidos como sucessora de Donald Trump, o atual chefe de Estado dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. No episódio, o mandato de Lisa é dificultado por uma crise orçamentária causada por Trump, algo que na época era cômico e impensável. Depois de ver essas coincidências, será que você ainda acha que elas são apenas coincidências? Ou será que nós vivemos em um universo paralelo e a vida real acontece em Springfield? Se você curtiu esse vídeo e ainda não deixou seu like, faça isso agora. Aproveita e comenta aí o que você vai fazer quando estiver com a sua primeira nota de R$200 em mãos.